Paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é a pastora Michele Santos, do Ministério Geração de Adoradores, aqui na cidade de Sapiranga, no bairro São Luís. Eu abri essa live aqui rapidinho para compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa que eu tive quando nós saímos no sábado passado para evangelizar nas praças. O Espírito Santo tem nos direcionado a ir nas praças da cidade para levar a palavra de Deus, não somente para as crianças, mas para as famílias que se reúnem nesses lugares, para ali, ter um momento de diversão com as crianças. E sábado passado eu tive uma experiência muito gloriosa com Deus e eu tenho aprendido muito sobre o amor de Deus. Eu tenho aprendido muito sobre o amor paternal de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a vida do ser humano, sobre a graça de Deus, que ela se estende. E o Espírito Santo hoje bradou no meu coração para eu vir aqui compartilhar com você essa experiência, para te falar do amor de Deus. Porque muitas vezes nós cometemos transgressões, cometemos erros, pecados, e o inimigo das nossas almas, ele vem colocar dentro dos nossos corações que por causa daquele erro que nós cometemos, daquele pecado, daquela transgressão, nós não vamos mais ser ouvidos por Deus. Ou a coisa que Satanás mais gosta de vir soprar no nosso ouvido, as mentiras, que ele mais gosta de soprar no nosso ouvido, é que para o nosso caso não tem mais solução. Que nós fomos rejeitados por Deus por causa da transgressão que nós cometemos, por causa do erro que nós cometemos, que não adianta nós nem mais orar e nem que nós devemos sentir vergonha de Deus por causa do erro e nem mais orar, porque Deus não vai nos ouvir por causa da transgressão. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nesta manhã para te dizer que o amor de Deus, ele excede todo entendimento humano. E eu tenho aprendido muito, Deus tem ministrado muito comigo sobre o amor. Principalmente nos últimos 2 meses, Deus tem me dado experiências para falar comigo sobre o amor. Porque o Ministério Geração de Adoradores, ele nasceu no coração de Deus por um motivo, por causa do amor. E cada vez que eu falo sobre isso, sobre o motivo, porque quando Deus nos direcionou a abrir esse ministério há 12 anos atrás, mais ou menos 12 anos atrás, os pastores do ministério se perguntaram para Deus, o porquê desse novo ministério, se já tem tantas igrejas abertas, por que sair de uma igreja e fundar outro ministério? Se já existem tantas igrejas, por que mais uma? Por que mais uma porta aberta? E nós jejuamos durante 21 dias, oramos e jejuamos, aceitamos o propósito de Deus, mas nós queríamos saber de Deus, se Ele pudesse, se Ele quisesse nos responder o porquê desse ministério. E aí, no dia da inauguração da igreja, Deus usou uma missionária que ela profetiza cantando, e ela respondeu. Deus respondeu através dela, da boca dela, o porquê do ministério. Deus tomou ela em profecia e ela se levantou e ela disse assim: vocês têm orado e questionado a Deus e perguntado a Deus o porquê desse ministério. Por que mais um ministério? Qual o motivo dele ter dado para vocês uma igreja, mais um ministério, mais uma porta aberta, se já tem tantas? E Deus hoje manda responder para vocês que é por causa do amor. E Deus tem me dado experiências tremendas sobre o amor dele. Começando pela minha vida, o que Deus tem feito comigo, como ele tem me forjado e quanto ele tem mostrado para mim sobre o amor. E mais experiências agora nesses últimos 2 meses, Deus me deu uma experiência, ainda estou vivendo essa experiência sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele excede todo entendimento humano. Não tem como a gente entender o porquê que Deus nos ama e o porquê que Deus nos quer. Por que me amas tanto assim? É uma pergunta
que o meu coração faz para Deus, olhando para a minha vida, olhando para o meu passado, olhando para quem eu fui, olhando para as coisas que eu fiz. E muitas vezes eu pergunto para Deus, por que eu? Por que tu me escolheu? Olha o meu passado, olha as coisas que eu fiz, olha as transgressões que eu cometi, por que tu me escolheu? Ainda para pastorear pessoas, por que tu me escolheu? Mas isso é uma coisa que, mesmo que Deus nos revele, que nem tem ministrado comigo sobre o amor, tem me mostrado, tem me feito enxergar como Ele age através do amor dele, quem Ele é, porque Deus ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E não tem como entender. E essa semana, então, no sábado passado, eu vivi essa experiência e eu passei 2, 3 dias depois ainda maravilhada no amor de Deus. E nós estávamos ali cantando louvor, falando da palavra de Deus. E quando meu esposo, ele estava louvando a Deus, o pastor Alexandre estava louvando a Deus, passava muitas pessoas escutando, né? Porque o louvor, a palavra chama a atenção do mundo. O mundo, as pessoas, elas andam sedentas para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes têm vergonha de entrar dentro de uma igreja pelo estado em que se encontram. A igreja em si, não falando de placas, mas a igreja em si, falando de pessoas, né? Muitas vezes tratam os pecadores, né? Nós também somos, mas eu digo o ímpio, aquele que ainda não conhece a Jesus, ou até mesmo os irmãos da própria igreja que cometeram algum erro, estão afastados do caminho do Senhor. Muitas vezes a igreja ela se comporta de uma maneira, né, que vai totalmente de contrariedade à palavra de Deus. Porque Jesus veio nos dizer que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para aqueles que precisam dEle, aqueles que precisam de cura. E aqui, quando Jesus falava de cura, Ele não estava se referindo somente a curas físicas. A cura física ela é um presente, né? É pela misericórdia de Deus, é Ele olhar para o ser humano que está passando por alguma enfermidade, né, e alcançar aquele favor. Mas o que Jesus mais se referia ali era a cura interior, era a alma, a cura da alma. O que importa para Deus realmente é a nossa alma, é a nossa eternidade. E muitas vezes a igreja ela tem agido de contrariedade com a palavra, porque a própria Bíblia ela se revela em amor. Então o motivo da cruz foi o amor. Jesus morreu na cruz por amor. E muitas vezes nós temos agido, nós igreja, que somos representantes de Cristo aqui nessa terra, estamos agindo de uma forma, né, que vai de contrariedade à principal causa da cruz, que foi o amor e o perdão. O perdão e o amor foram a causa da cruz. Jesus morreu por nos amar e para nos perdoar, né, e para restituir o nosso acesso a Deus, para nos dar acesso ao Pai, para nos religar ao Pai. E muitas vezes a igreja, quando vê um irmão que erra, não consegue alcançar misericórdia por irmão. Não consegue alcançar misericórdia por um ímpio. Às vezes que nem conhece a Deus, ou que conhece Jesus por ouvir falar, e não sabe da profundidade do amor, da misericórdia. Ele não sabe o que ele vai encontrar em Deus, porque ele só ouve de Deus, só ouve de Jesus por ouvir falar. Ele não tem essa experiência, essa intimidade que nós cristãos temos com Deus. E ali nós estávamos ali então cantando e passava várias pessoas. E eu reparei um moço que ele vinha andando de bicicleta. Quando ele ouviu que tinha gente cantando na praça, ele começou a passar bem devagarinho e olhou. Um moço bem simples, de bicicleta, eu acho que é morador de rua, porque depois que a gente saiu dali, se juntaram mais alguns moradores de rua ali com ele. E ele então foi bem devagarinho, e ele ia aí ele dobrou uma rua que tem assim na praça, ia subindo aquela rua, ele foi até lá em cima, acho que ele ia ir para aquela rua, ou ia ir para casa, ou ia ir para outro lugar, mas ele decidiu voltar. Quando ele estava passando e olhando, o Espírito Santo já começou a ministrar comigo.
Eu olhei para ele, o Espírito Santo começou a ministrar comigo e falar comigo. E quando ele dobrou a rua, eu comecei a acompanhar ele para ver onde é que ele iria. E aí quando ele fez a volta com a bicicleta e voltou e se sentou, que não foi lá na roda onde nós estávamos, de vergonha que ele estava. Mas ele veio, daí tinha, eu acho que um pé de bananeira, assim, pertinho da rua. E ele se sentou atrás do pé de bananeira. Quando ele se sentou atrás do pé de bananeira, se eu não me engano era um pé de bananeira, não vou aqui afirmar que era, porque eu não estou muito bem lembrada, mas era uma árvore bem grande. Quando ele sentou ali, aí o Espírito Santo eu comecei a sentir no meu coração o amor de Deus pela vida daquele rapaz. E aquilo começou a me inundar assim, porque Deus quis mostrar para mim o quanto ele amava aquele rapaz. E aí eu fui lá e cochichei no ouvido da mãe e disse assim, ó, vamos ali orar por ele. Deus manda nós ir orar por ele. E aí eu convidei meu pai. E o pai me acompanhou, né? Porque sempre que eu me aproximo de homens, né? Pra ministrar a palavra, eu gosto sempre da companhia ou do meu esposo ou do meu pai, pastor Odilon, ou do pastor Alexandre. E eu convidei o pai, então. A mãe permaneceu ali, porque ela estava lendo a palavra, né? E aí o pai me acompanhou até o rapaz. Era para mim e pro pai, pro pastor Alexandre, pro pastor Odilon, orar por aquele moço. E quando eu comecei a me aproximar dele, aquela sensação, sabe quando você ama muito alguém, que você é muito apaixonado, ama demais uma pessoa, que você se alegra quando vê aquela pessoa, assim eu comecei a me sentir no meu coração. Era Deus, através do Espírito Santo, me fazendo eu sentir, porque era para eu sentir o tamanho do amor de Deus por aquele homem. Que se você olhasse para ele, você não dava nada. Muitas pessoas teriam vergonha de se aproximar do rapaz. Muitas pessoas iam desprezar o rapaz pela sua aparência ou pela condição em que ele se encontrava. Mas Jesus não rejeitou aquele rapaz. Aleluia! E eu me aproximei dele com todo o respeito, com toda a cautela também. E o meu pai junto comigo. E aí eu disse assim para ele: quando o meu esposo estava cantando o que você passou, o Espírito Santo falou comigo: vai lá orar por ele e fala para ele do meu amor. E aí eu disse assim para ele: quando você voltou a bicicleta e sentou aqui para ouvir o louvor, o Espírito Santo me fez sentir no meu coração o amor que Deus sente por você. E Jesus manda te dizer nessa tarde que Ele te ama, Ele te quer e nessa tarde Ele te viu. Aleluia! Deus frisou no meu coração e disse assim: diga para Ele que eu amo e que eu vi Ele nessa tarde. Que coisa mais linda! Ele tinha um problema nas costas, tinha uma parte elevada nas costas, cego de um dos olhos, todo desdentado, sem dentes. Eu não sei te dizer se ele é um morador de rua, porque depois se aproximaram outros moradores de rua ali para ficar com ele ali, porque ele permaneceu ali por um tempo para escutar. Ele ficou ali até terminar o nosso culto ali na praça. E eu disse assim para ele: eu não sei da tua história, não sei da tua vida, o que aconteceu contigo, e eu também não preciso saber, porque Jesus te viu. E aí ele falou para mim: eu tô desviado da igreja, sou afastado da igreja. Daí eu disse assim para ele: mas Jesus te viu. E se tu pudesse sentir um pouquinho do amor que Ele tem pela tua vida, porque muitas vezes o ser humano desce, né, a um nível tão baixo, que eu tô falando assim de baixo, né, que perde tudo, ou até num nível baixo de pecados, né, num fundo de um poço, vamos colocar assim. A pessoa, Satanás, leva a pessoa para um nível tão baixo de pecados, para um poço tão profundo,
de pecados, de desgraças, que a pessoa se olha às vezes para si e diga assim: meu Deus, olha onde eu cheguei, olha o nível, o estado que eu estou. E aqui nesse estado que eu me encontro, nem Deus mais se lembra que eu existo. Ou Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou, por isso que eu cheguei nesse estado que eu estou. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã de sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, para te dizer que não importa o nível de pecados que você tenha cometido ou a profundidade do poço que você se encontra. Não importa onde Satanás tenha armado buracos para você pisar e se afundar. Porque aí onde você está, Deus te vê. Os olhos de Deus, eles conseguem alcançar onde nós estivermos. Lembra de Jonas dentro lá do ventre do peixe? Lembra dele? Lá os olhos de Deus viram ele. Então, onde nós estivermos, onde você estiver nesta manhã, Deus te vê. E não é porque você cometeu o mais terrível dos pecados, a mais terrível transgressão, que Deus não esteja com a sua atenção voltada para você nessa manhã. Porque a única coisa que separa você de Deus é uma oração de arrependimento. É uma oração de quebrantamento, de reconhecimento que você é pó, é cinza, é pequeno, é nada, é falível, mas que tem um Deus que está no céu, um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que não quer perder a alma humana por nada nessa vida. E Ele ama tanto o ser humano, Ele te ama tanto, que a única coisa que está separando você e Deus nesse exato momento é uma oração de arrependimento. É uma oração de quebrantamento. Porque muitas vezes nós nos colocamos, né? A gente sai fora do propósito de Deus, a gente abandona Deus. E aí vai trilhando aquele caminho errante, aquele desvio, a gente se desvia do propósito, e aí Satanás se aproveita dessa brecha e continua nos levando por esse caminho de desvio da presença de Deus, desse desvio do centro da vontade de Deus, e ele vai te levando, e quando você vê, você já está numa situação que para você olha, não, aqui onde eu estou, nem Deus pode chegar. Nem Deus vai me achar nesse lugar. Nem Deus vai poder olhar para mim nesse lugar, porque o lugar onde eu estou aqui é muito baixo. O lugar onde estou aqui é muito miserável. O lugar onde eu estou aqui, eu vou perecer aqui. E é isso que Satanás quer que você pense, que o estado de pecados, de miséria que você está, você não tem mais solução. Você não tem mais resgate. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que há solução sim. Que há resgate sim. Porque o amor de Deus, ele supera. O amor de Deus não é para o ser humano entender. O amor de Deus não é para nós conseguir, com a nossa pouca capacidade de entender. Ele simplesmente ama. Deus, ele simplesmente ama o ser humano, independente do erro, da transgressão, do nível de pecados que você cometeu. A única coisa que separa, a única coisa que está distanciando, a única coisa que não deixa Deus te pegar daí onde você está e te tirar daí é uma oração de arrependimento. Então, nesta manhã, se você se encontra numa situação em que você acha que não há mais resgate para a sua vida, Deus manda te dizer: há resgate. Ele quer te resgatar. E Deus vai te resgatar através do seu Filho Jesus Cristo, onde você estiver nessa manhã.
Não importa o nível da transgressão. Não importa o nível de pecados e erros. O amor de Deus vai te resgatar através de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, onde você estiver, aí mesmo onde você está, porque não há lugar para falar com Deus, erga sua voz para Deus e diga: Senhor, eu me arrependo, eu me humilho diante da tua presença. Nesta manhã, reconhecendo quão miserável e pecador eu sou. E eu reconheço que eu me afastei dos teus caminhos. Eu reconheço que eu me deixei levar por ofertas do opositor da minha alma. Mas nesta manhã eu clamo por ti. Eu clamo por ti, eu clamo por socorro, eu clamo por misericórdia. E eu preciso ser resgatado desse lugar onde eu estou. Porque a minha alma dói. A alma do ser humano dói quando está em pecado. Satanás, ele fez o homem pecar lá no jardim do Éden. E desde então, ele causa dor e sofrimento na alma do homem e da mulher. O pecado dói. O pecado dói, o pecado fere. Mas o amor de Deus é a cura. E nessa manhã, Ele quer te resgatar. Ele quer te curar. Ele quer te tirar do poço em que você está. Basta uma oração de arrependimento e de quebrantamento diante da presença dEle. Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste ao arrependimento, a um coração que se arrepende de verdade. Aquele arrependimento genuíno, aquele que brota lá da alma, aquele que reconhece que precisa desesperadamente dele. Ele te viu, Ele te vê, Ele está te vendo nesse exato momento, no estado onde você está. Ele está te vendo. Aleluia. E eu vou orar por você. Agora eu não vou me estender mais, porque Deus já falou o que Ele tinha para falar. Então eu quero orar com você. Feche teus olhos e levante a tua voz em oração. Senhor Jesus, neste momento, eu quero orar por esta pessoa, Pai. Por este irmão que está afastado dos teus caminhos. Por essa irmã que se afastou dos teus caminhos. Se desviou, Senhor, e foi por esse atalho, por esse desvio que não era o centro da tua vontade. E Satanás se aproveitou dessa brecha e esmagou de tal forma. E fez essa pessoa chegar a esse nível que está. De pecados, de erros, de transgressão. Mas eu sei, Senhor, que nessa manhã o teu olhar está atento, o teu olhar está vendo. E tu está amando. Porque tu nos ama, mesmo quando nós estamos atolados até o pescoço de pecados e erros, tu não retira o teu amor de sobre nós, tu não retira a tua misericórdia de sobre nós. Porque mesmo estando no erro, no pecado, mesmo tendo transgredido as tuas leis, tu continua nos amando. E a tua misericórdia continua nos alcançando. Porque ai de nós, se nos nossos erros tu chegasse a retirar a tua misericórdia de sobre as nossas vidas. A tua palavra vem nos dizer que a misericórdia nos cercarão todos os dias da nossa vida. E é isso que nos mantém. Porque se a tua misericórdia se retirar de nós um pouquinho, o inimigo nos traga. Mas eu sei que o teu olhar, a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor está sobre cada um desses que estão assistindo a live ou que vão assistir posteriormente. E eu sei que tu está vendo cada um nessa exata situação em que se encontra nesta manhã. Então eu oro para que através do toque do Espírito Santo, que este coração seja quebrantado, que esta alma, que este coração endurecido seja quebrantado, que esse coração de pedra seja estilhaçado,
quando sentir o toque do teu amor, quando perceber, quando olhar para si e ver o quão miserável é e o quanto precisa do teu amor, do teu favor, da tua misericórdia, da tua graça, quanto precisa da tua presença para poder viver, para poder permanecer de pé. Levanta aquele que está caído, porque a tua palavra vem nos dizer que tu é o Deus que levanta o que está caído e dá forças ao que está enfraquecido. Então nesta manhã, se tem algum irmão fraco, alguma irmã fraca, enfraquecida, se não desistiu ainda, está pensando em desistir, está pensando em fazer bobagem, está pensando em jogar tudo para o alto, Espírito Santo, traga um renovo nesta manhã. Venha acrescentar a fé e trazer à memória todas as promessas que um dia recebeu. Todas as promessas, todas as palavras que um dia recebeu. Talvez por causa da espera, por causa da ansiedade de viver a promessa, talvez tenha estagnado, tenha parado, ou tenha saído da tua presença, porque não aguentou esperar, porque a ansiedade do ser humano é o que nos atrapalha, o que nos impede muitas vezes de receber aquilo que tu nos promete. Mas eu te peço, Senhor, que este homem, que esta mulher, que esta criança, que este jovem adolescente, que este idoso, que esteja vivendo uma situação desfavorável, que esteja vivendo, Senhor, um nível de pecados, que tenha cometido um nível de pecados, que até ele pensa que não existe mais solução, que não existe mais resgate para onde ele se encontra neste momento, para o ímpio, para aquele que não te conhece, para aquele que não conhece teu amor, que não teve uma experiência de vida contigo, que só te conhece por ouvir falar. Eu sei que os teus olhos estão sobre essas almas nesta manhã, porque o Senhor é o mais perfeito amor, o mais puro amor, e o Senhor é o próprio amor. Então eu peço, Espírito Santo, quebrante os corações nessa manhã, trazendo à memória que existe um Deus que nos vê, que existe um Deus que está atento ao ser humano e que está pronto, disposto a perdoar, a amar, a levantar, a restituir, a fazer viver promessas, a dar um novo começo, a viver uma nova história, a começar do zero na tua presença. Então eu te peço, Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor entre aonde está cada uma dessas pessoas, não importa o lugar onde estejam, não importa o lugar aonde estejam, mas eu sei que a tua presença, Pai, neste momento irá entrar nesses lugares e haverá restituição, haverá vida, haverá paz, haverá prosperidade, haverá abundância onde há falta e haverá vida e renovo, porque tu, Senhor Jesus, é todas essas coisas. É vida, é renovo, é perdão, é amor. Tu é o início, tu é o meio e tu é o fim. Então, Senhor Jesus, resgata e traz novamente a esperança a esses corações. Assim te peço, Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo. Amém.